Olá pessoal, estamos aqui em mais um sábado. Boa tarde para vocês. Nosso segundo programa, Café com Fé. Me chamo Ana Paula, estou aqui com a Vivi. Boa tarde. A Joana. Boa tarde. E temos a honra e a alegria de receber nossa entrevistada de hoje, Boa tarde. Pastora Luzelita, que vai compartilhar conosco um pouco do que Deus fez na vida dela, um grande testemunho de cura e fé. Meu Deus. Amém. Pastora, obrigada por ter vindo, ter aceitado o nosso convite, de trazer e compartilhar conosco esse grande testemunho do que Deus fez na sua vida. Amém. Então, queremos te agradecer por hoje. É uma honra e alegria receber você aqui. A honra é toda minha, né? Eu agradeço pela oportunidade do Café com Fé ter me convidado para participar desse programa tão maravilhoso, né? Que é o segundo programa. Isso, para mim, é uma honra de estar aqui com vocês, celebrando, né, mais uma vitória do Café com Fé. Amém. Amém. Pastora, compartilha com a gente um pouquinho da sua história, de como você se converteu, qual é a sua caminhada, quanto tempo de caminhada com Cristo já. Amém. Glória a Deus. A minha história é muito longa, mas eu vou resumir o máximo para vocês conhecer mais um pouquinho de mim, né? Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu ia completar meus 20 anos de idade e foi uma experiência muito grande, porque, e como o Café com Fé fala sobre fé, né? Eu quero mencionar sobre isso para falar para vocês que a fé é algo assim tão tremendo que quando você tem fé, você gera algo dentro de você que é bem maior do que você, quando você crê em Deus, principalmente. A minha jornada toda, eu tinha 13 anos quando eu perdi minha mãe, então eu fui criada pela minha avó, então por trás tem tudo uma jornada para eu chegar até o momento onde eu entreguei minha vida completamente para Jesus. Aos 13 perdi minha mãe, aos 18 perdi a minha avó segurando a minha mão, né? E ali naquele momento ela morreu ela teve um AVC primeiro e depois uma parada cardíaca. E essa jornada me trouxe a um momento eu com 18 anos, de uma depressão. E eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa e eu só chorava. E eu deitava na cama onde minha avó deitava, porque eu dormia com ela. E foi um momento assim bem, bem difícil da minha vida. E ali onde começou tudo. Foi a minha primeira experiência auditiva. Foi quando eu ouvi a voz que falou comigo, que eu pensei que era a voz da minha avó. E na realidade não era a voz da minha avó. Eu creio que era a voz do Espírito Santo falando comigo e dizendo, levanta, né? E eu dizia vozinha, e foi naquele momento que eu me levantei, depois de 3 meses. Uau. Eu não comia, eu só bebia água. Eu tenho 1,66 m e eu estava pesando 140 quilos. Não, 140 quilos não, misericórdia. Libras eu tava bem menos, porque eu tava só com 40 quilos, né? Uau! Eu cheguei a pesar 40 quilos, eu fiquei só pele e osso. Sim. Resumindo tudo, foi uma grande jornada até chegar o momento. Uma experiência, eu recebi um convite de uma amiga de infância pra gente ir numa igreja. E eu fui. E ali houve uma peça teatral que se chama Mãos Vazias, que é uma peça tremenda, e no final era o julgamento final, e ali eles perguntaram quem quer entregar a vida para Jesus. E eu já existia esse amor por Cristo, porque essa minha amiga, ela sempre dizia, ela sempre fala ainda para mim, ela diz assim, eu nunca vi uma fé igual à sua, porque desde antes de você se converter, você sempre falou que um dia você seria muito feliz. Você já era separada, né? Eu já era separada, mas eu só descobri que eu era separada depois que eu me converti. Eu descobri que minha mãe, eu estava com meus 21 anos, que um irmão, um diácono da igreja, perguntou de quem eu era filha. Eu disse, você não conhece minha mãe?
Ele disse, como era o nome dela? Eu disse, não, minha mãe morreu, eu tinha 13 anos. E aí eu fui dizer o nome da minha mãe. Ele disse, Irmã Lourdinha. Irmã Lourdinha? Sim, sua mãe se converteu. Uau. Então sua mãe, ela entregou a vida de vocês, tanto a sua como do seu irmão, nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então assim, é uma experiência linda. Então o poder da oração, o poder da fé, aquilo tudo já vinha, eu era gerada, já, né, escolhida, separada por Cristo. Então, pais, eu sempre digo, não esqueça de orar e abençoar os seus filhos. Né? Esposo, abençoar a sua esposa, esposa, abençoar o seu esposo, e assim, mães, abençoar os seus filhos, porque é uma coisa assim tão importante que você não imagina o que é que você está gerando para o futuro. Próximas gerações. Para as próximas gerações, né? Então foi aí, né? A minha conversão, eu entreguei a vida, uma jornada, eu tenho 35 anos de evangelho. 35 anos de evangelho. 35 anos caminhando com Cristo. 3 anos da minha vida eu desviei também do caminho do Senhor. Na época eu estava no seminário, eu fazia bacharel em educação religiosa. Eu desviei dos caminhos do Senhor durante 3 anos. Tinha um dos professores do seminário que eu fazia o SEC do Recife, né? Que é o American Batista, da Igreja Americana Batista. Então, tinha um dos professores que ele falava assim: 2 coisas podem acontecer com quem estuda muito a Bíblia. Ou você se desvia, ou você se entrega totalmente para Jesus. Porque o conhecimento, quando você começa a saber e conhecer muito, sua cabeça pira. Ele falava isso constante. E um dos versículos bíblicos que mais me chama a atenção é do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a fé. Que ele diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não existem. E a prova das coisas que não existem, né? A firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não existem. Então ele ainda continua dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse versículo me chamou muito a atenção e me chama até os dias de hoje. Eu amo ministrar sobre ele, porque se você não tiver fé, nada vale. Nada. Você tem que ter a fé, você tem que acreditar. Muitos fazem igual a Tomé, né? Acredita no que se vê, no que se vê, não naquilo que realmente do impossível, daquilo que você não vê. Então minha vida toda é baseada em fé. Tudo que eu já passei. Morei dentro do carro, né? Porque eu cheguei momentos da minha vida, na minha adolescência, depois da morte da minha avó, eu não tinha onde morar, porque a minha própria tia tirou tanto eu e meu irmão de dentro da nossa casa. E aí meu pai, com minha madrasta, não queria, a minha ex-madrasta, ela disse pro meu pai, ou eu ou eles dentro de casa, meu pai preferiu ficar com elas. Então, eu e meu irmão, a gente terminou dormindo na oficina do meu pai. Meu pai tinha casa de peça e oficina, então atrás, né, tinha... É difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu vejo assim que quando acontece uma tragédia na família, né? Quando perde pai, mãe, ou divórcio, sempre as crianças sofrem, né? Demais. Porque as crianças ficam perdidas, Demais. às vezes não tem um lar, né? Demais. Desestrutura, né? Desestrutura tudo. Totalmente. E a criança fica, né? Sem saber, né? Totalmente. Meu pai... Vulnerável. E eu ganhei meu pai para Jesus, não foi fácil. Porque ele tinha se tornado meu inimigo e depois ele se torna meu melhor amigo, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Porque na jornada de todo o sofrimento, as pessoas, principalmente para jovens, você tem escolha na sua vida. As pessoas falam, não, mas por conta que perdeu o pai, perdeu a mãe, ou é rejeitado disso, é rejeitado daquilo, vai ser uma pessoa que não vai dar em nada. Não é desculpa, né? Não é desculpa. Porque eu sou prova verdadeira que mesmo que a pessoa não veja saída, mesmo que você não tenha um afeto de pai nem de mãe,
nem que você não tenha um afeto e nem suporte de ninguém da sua família, você tem um Deus que está no céu e que ama todos nós e que cuida de nós. Amém. É o nosso Abba, né? É o nosso Abba. E eu sou resultado disso, né? Desse amor, desse cuidado de Deus, que foi tão tremendo que eu sempre dizia, como essa minha amiga falava assim, você sempre falava que um dia ia ser feliz. E eu continuo dizendo, hoje, aquela felicidade que eu não conseguia ver lá atrás, mas eu cria. Eu já profetizava sobre a minha vida, sem saber e sem ser crente ainda. Olha só. Sabe, dos meus 13 aos meus 18 anos, eu acredito que eu já falei com vocês, eu não me recordo mais. Depois que a minha mãe morreu, minhas coleguinhas que brincavam comigo, a mãe dela disse, na mesma semana que minha mãe tinha sido enterrada, disse, eu não quero você brincando com ela. Uau. Porque ela é filha sem mãe. E filha sem mãe vai dar pra prostituta. E eu só tinha 13 anos. Muito pesado. Mas sabe o que acontece? Glória a Deus, eu tive uma avó maravilhosa. Eu me lembro que eu voltei chorando pra casa. Eu disse, vozinha, né, minhas coleguinhas disseram que não pode mais brincar porque a mãe disse que não, porque ela ia ser puta, que eu vou ser puta. E minha avó me abraçou e ali ela me abençoou. Né? Sabe? Ela me abençoou. E passaram-se todos esses anos e hoje eu estou aqui. Amém. Na Glória de obra, Deus. Né? Amém. Fazendo a obra. 35 anos. 35 anos no Evangelho. Seguindo o ID do Senhor. Sim. São altos e baixos, mas eu sou um milagre de Deus, né? Eu quero que você fale desse milagre aí pra gente. Falando Porque eu sei sobre que tem... ansiosos pra ouvir. Falando um pouco sobre a fé e a superação, né? Você teve um momento na sua vida que você teve que realmente colocar a fé em ação, né? E fala um pouco, né, sobre a cura, né? O que o Senhor fez na sua vida, na sua saúde. Glória a Deus. Ai, são tantos milagres, mas tem um dos mais recentes, né? Há 7 anos. 7 não, fez 8 anos, no dia 15 de setembro, fez 8 anos que eu tive a minha primeira cirurgia craniana, né? Eu descobri que eu tinha um aneurisma. Eu estava bem, acabei de fazer uma live. Eu estava num propósito de 40 dias de oração e jejum ali, fazendo uma live de 40 dias com pessoas do mundo inteiro me acompanhando. E fiz a live pela manhã, era o 10º, eu acredito que era o 16º dia. E quando fiz de manhã, fui pro hospital. No hospital fiquei. No outro dia tinha que dar continuidade à live. Eu fiz a live em cima da cama de um hospital. Você sentiu alguma coisa assim? Foi Uma dor muito forte na cabeça? na cabeça. Eu tive a pior dor da minha vida. Foi uma dor muito forte que eu pedi a Deus para tirar a minha vida. Eu falei, Senhor, tira a minha vida. Senhor, eu não aguento essa dor. E meu esposo estava dormindo, estava muito frio. Que foi a primeira dor que foi no dia... Acho que foi na 2ª ou na 3ª semana de janeiro. Tinha caído uma neve muito forte. Nós estávamos com toda... A porta estava bloqueada, ninguém podia sair. Eu acordei de madrugada sentindo essa primeira dor. Pedi a ele para me levar para o hospital. Ele tem dificuldade de acordar. Ele falou assim... Ele falou que não conseguiria, né? Ele falou assim, honey, você bebeu seu café? Aí eu falei, Jesus. Eu sabia que ele não ia se levantar e ali eu me levantei. Deixei ele deitado e comecei a chorar, caminhar dentro da casa, falar com Deus. E foi quando eu escutei a voz do Espírito Santo, né? Eu falei lá atrás que a primeira vez que eu escutei a voz foi quando minha avó morreu. E essa foi a segunda vez, minha segunda experiência. A segunda não, a 3ª, porque teve a segunda também, só que a segunda é outro caso. Fica pra próxima. Mas essa foi... Eu ouvi nitidamente o Senhor falando, tira a roupa.
e vai para baixo do chuveiro gelado. E olha, tava frio, muito frio. Janeiro? Simplesmente eu liguei o chuveiro, eu não sentia água gelada, eu sentia a dor que estava na cabeça de tão grande que era. Então eu não sentia a dor da água gelada cair no meu corpo, mas era a dor da cabeça. E ali eu falei, Senhor, ou o Senhor me tira, o Senhor me leva agora, ou o Senhor usa minhas mãos para que eu possa ser curada. Eu lembrei a Deus, Senhor, tu já me usaste para levantar um aleijado. O Senhor já me usaste para ressuscitar um morto. Eu falei, usa as minhas mãos. E ali naquele momento eu passei a mão sobre a minha cabeça e continuei orando. E a dor foi passando. Coloquei o roupão, sentei, fiz um café, porque sempre falava sobre café, né? E veio a voz do meu esposo dizendo, toma um café. Tomei um café e a dor foi embora. Só que depois daí, né, desse momento que eu tive, passaram-se alguns meses, depois até vim a segunda dor, que foi no dia 1º de setembro. Mas como eu tinha consulta no dia 9, eu esperei até o dia 9. E dia 9 de setembro eu já estava dentro do hospital, internada. E aí fiquei no hospital muitos dias, porque com 3 dias depois eu fiz a cirurgia. Minha cabeça foi aberta, né? Foram 2 cirurgias. Minha cabeça foi aberta daqui até aqui, né? Foi um coágulo que estourou? Não, é aneurisma. É uma veia. A Ana Paula pode explicar até melhor, né? Ela como enfermeira na área de saúde. Os médicos, o meu médico, ele é um dos professores da Harvard. Uma das coisas que ele falou, que o meu aneurisma, ele descobriu que foi desenvolvido quando eu tinha 20 anos de idade. Então quer dizer que dos meus 20 anos, quando eu aceitei a Jesus, até aquele exato momento, o Senhor segurou a minha vida com um propósito, né? Então quando Deus tem um propósito na vida de alguém, você não morre até a sua promessa e o seu propósito ser cumprido. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E de fato, pelo tempo aí que você compartilhou conosco, porque o aneurisma, cada minuto é importante para a recuperação. Então, assim, é um enfraquecimento ali da artéria cerebral. Exato. Onde acontece esse enfraquecimento e a parede fica fragilizada. E a qualquer momento pode haver, né, uma ruptura e vir a óbito, porque a recuperação do aneurisma é muito difícil. É uma doença bem grave e, assim, de fato, comprovadamente, o tempo que você ficou aí com a dor de cabeça, para até o dia da cirurgia, o Senhor sustentou suas artérias cerebrais. Foi tremendo, porque o médico, quando ele descobriu, primeiro eu só vi os PAs, né, os assistentes. E enquanto eu estava vendo os assistentes, foram ainda 3 dias dentro do hospital sofrendo, fazendo vários exames, agulhas enormes sendo enfiadas na minha coluna cervical, né, para tirar líquido. Foram muito sofrimento, só que em nenhum momento eu murmurei, perdi minha fé. E eu ainda continuei fazendo as lives antes da cirurgia, as pessoas todas chorando e eu dizendo, não chore por mim. E eu estava pronta para partir. E eu falava abertamente para minha família e para todos, eu disse, olha, não se preocupe, se eu for, eu estou em paz. Agora sirvam a Deus, porque a minha preocupação era a salvação de todos eles buscarem a Jesus e valorizar cada minuto que você tem com a sua família. Amém. Porque talvez pode ser seu último abraço, pode ser o seu último beijo, pode ser a última vez que você vai ouvir eu te amo ou você dizer eu te amo. Então é muito mais importante na vida do ser humano, se chama família, que é a primeira constituição divina, é o seu relacionamento com o seu próximo. E aquele momento ali eu estava vivendo intensamente com Deus e com todos. Eu estava dando o meu tudo e eu estava pronta, né, para partir.
E os médicos, eu só vim conhecer o neuro no 3º dia que ele veio para me dispensar. Porque pelo que os PAs diziam para ele, eu estava bem. O meu aneurisma, eram 2, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. O do lado direito era 5 milímetros, que eles diziam. E o do lado esquerdo era 1 a 2 milímetros. Só que quando o Dr. Patel, que o nome dele é Dr. Patel, ele veio e sentou comigo e conversou comigo, ele foi para me dispensar. Ele olhou para mim, depois que eu contei toda a minha história, ele falou assim: ok, amanhã eu vou te abrir. Não, amanhã eu vou fazer sua cirurgia. Eu vim aqui para te mandar para casa, mas pelo que a senhora está me descrevendo, eu vou fazer sua cirurgia amanhã. E ali, naquele momento, ele perguntou para mim: o que você quer? Que eu abra sua cabeça ou que eu vá pela sua veia? Eu pedi a ele que abrisse... abrisse a minha cabeça. E ele disse: uau, então você quer que abra sua cabeça? Você é a primeira paciente. Resumindo a história, para a honra e glória do Senhor Jesus, foram 9 horas de cirurgia. Uau. Eu estou aqui e no dia 15 de novembro vai ser a minha segunda cirurgia, ou vai fazer 8 anos da segunda cirurgia. Uau. Então foram 2 meses à parte. Isso aí é sobre fé. Eu quero só ler um versículo antes de encerrar aqui o meu testemunho, e está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, quando nós não tememos, né, quando nós tememos a Deus, mas nós não temos medo, porque o medo, ele coloca barreira na vida do ser humano. Ele não paralisa. Então eu não tive medo de morrer, eu não tive medo de superar, né, tudo isso. E eu venci esse medo e até hoje estou aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Para fazer a obra, né? Para fazer a obra, dar continuidade. Estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, e você vivenciou tudo isso aqui na América ou foi no Brasil? Olha, Vivi, tudo isso eu passei aqui na América, e eu costumo dizer que a América para mim foi minha olaria, né? Então foi assim, tudo isso que eu passei. Mas a todo tempo, como eu falei aqui, eu terminei lendo em 1 de João 4, versículo 18, onde fala exatamente que o amor, ele lança fora todo medo. Então eu fiquei sem temer, né? Ô pastora, e sobre você ter passado tudo isso aqui na América, pós-cirurgia, como é que foi? Fala um pouco pra gente do apoio de amigos, de familiares, da igreja, como é que foi isso? Olha, Ana Paula, foi assim, incrível, maravilhoso, porque eu nunca imaginei que eu era tão amada na minha vida. Eu senti o amor e o apoio de todos sobre a minha vida. Foi algo assim que, eu tenho muito que agradecer a muitas pessoas que chegaram junto de mim e do meu esposo. Eu tinha pessoas que vinham na minha casa limpar minha casa, trazer comida para mim. Eu tinha pessoas que eram da área de saúde, brasileiros, né, maravilhosas, que vinham me dar banho. Então eu sou grata. Se eu for dizer o nome de todos aqui, mas todos sabem exatamente de quem eu tô falando. Então eu tive um apoio assim de irmãos e de pessoas ao qual Deus me usou para a vida deles. E naquele momento eu vi eu recebendo de volta tudo aquilo que eu já tinha feito, porque por isso que
a palavra do Senhor nos ensina a amar o nosso próximo e ajudar uns aos outros sem olhar a quem, e fazer por amor, não para se aparecer, porque muitos fazem questão de dizer, olha, eu estou fazendo, e Deus, ele não quer isso. Então tudo que eu fiz e todas as pessoas ao qual eu trabalho até hoje, que eu ajudo, eu faço no anonimato, porque eu faço para Deus. E aí onde a gente vê o retorno do Senhor, quando nós fazemos por amor. E eu me sinto muito amada. E uma das frases no meio da minha família que eu falei para eles foi justamente isso, falando sobre o amor disso, é a presença. Porque teve pessoas que me trouxeram presentes e eu falava para elas, eu disse, gente, eu prefiro a presença do que o presente. É verdade. Porque o presente passa, né? Mas a presença, não tem coisa melhor do que você ter a presença das pessoas ao qual te ama, né? Tá ali do seu lado. Eu não tive a presença da minha família lá no Brasil porque foi momentos assim, eles queriam vir, mas houve muito impedimento para chegar, para vir me ajudar, mas o Senhor, ele cuidou de mim. Isso é muito importante, né? Não se sentir só. E Deus realmente assim honra, porque nos momentos mais difíceis, né, em nossas vidas, muitas vezes nos sentimos só, mas não estamos só, porque tem sempre alguém para ajudar. Deus sempre envia, né, pessoas para estar junto, para estar dando conforto, uma palavra, um apoio, lhe ajudando de alguma forma. E isso é muito bom, porque são pessoas enviadas por Deus. Exato. Né? E é muito bom você ver realmente assim, o carinho de Deus por nós. Né? Porque no momento mais difíceis, está ali, Deus sempre envia um anjo ali para estar junto, para sustentar. Né? E é muito difícil também aviva a nossa fé, né? Esses momentos aviva a nossa fé, porque é muito difícil também viver uma fé, né? Assim, nos dias difíceis, porque vem a dúvida, né? Vem a incerteza, né? E inclusive nos dias de hoje estamos com, vamos dizer assim, dificuldade em ter uma vida de fé nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, né? Como tem sido assim, viver uma fé, aquela fé sobrenatural, onde todos falam que não vai dar certo, não acredita, e você confia no Deus que pode todas as coisas, né? Como viver essa fé nos dias difíceis, nos dias atuais de hoje? Olha, eu sempre gosto de falar muito, como eu falei antes, sobre a passagem do apóstolo Paulo, ele falando sobre a fé, viver não somente nos dias de hoje, mas desde o começo da minha jornada aqui na América. Eu tô há 25 anos na América, então quando eu cheguei na América não era fácil. As pessoas acham que hoje tá difícil, mas não tá difícil. Comparado com na época que eu cheguei, era $1 por R$1. Você imagina $1 por R$1 e você sair do Brasil com dívidas, né? E você teria que trabalhar na mesma intensidade do que você trabalhava no Brasil. Só que quando você chega na realidade daqui, da América, é totalmente difícil. Então, como eu falei pra você, a América pra mim foi uma olaria. Eu fui tratada aqui, porque como eu falei antes, eu passei 3 anos desviada do caminho do Senhor. Mas eu não conhecia Deus como hoje eu conheço. Aí eu faço igual a Jó, né? Jó disse, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu contemplo com os meus olhos. Naquela época, eu era de uma igreja batista tradicional, né? Então eu tinha uma vida mais assim, liberal. E eu desviei, dentro do seminário, eu desviei, como eu falei pra vocês. E só que quando eu voltei, porque o Senhor começou a me cercar no Brasil, não foi aqui não. Eu voltei para o Senhor, Deus usou um filho meu na fé no Brasil para me trazer de volta. Ele era ex-menino de rua. Eu fiz um trabalho no Brasil com meninos de rua, né, que eles chamam lá de trombadinha, ele cheira cola. E ali eu fiz um trabalho muito lindo, eu ganhei muitos daqueles jovens, eu ganhei para Jesus de crianças, né? E ali Deus usou um filho meu para me trazer de volta. E quando eu cheguei aqui na América, foi assim, Deus me quebrou aqui. Porque a realidade é diferente, você vem com como é que eu posso
posso dizer? Você vem do Brasil com uma expectativa que você vai viver a mesma vida e padrão de vida que você tinha lá, né? O que eu vivi no Brasil e o que eu tinha no Brasil, que eu já tinha conquistado e tudo, era totalmente da realidade daqui. Aqui eu tinha que limpar a casa dos outros, lá eu tinha que limpar a minha casa, né? Aqui eu tinha que começar tudo do zero. Então, é como eu falei, os dias de hoje tá difícil, tá? Mas eu quero dizer para vocês que são novos aqui na América, sabe? Não desista dos seus sonhos. Não tenham medo, porque o amor de Deus, ele lança fora o medo. Saiba que Deus, ele cuida de nós. E o medo, ele faz com que você perca, né, a sua fé. Você esmoreça, né? Desista. E muitos, o que faz? Vamos embora, vamos voltar pro Brasil, né? Num momento assim de dificuldade. Mas a fé é tudo. Se você crer, como o próprio Jesus diz, você diria para aquela montanha, mova-te, ela moverá. Então, tenha fé, creia, tão somente creia, né? Saiba que quando você fala, mova, essa montanha moverá. Amém. Glória a Deus. E a gente não pode esquecer do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E Jesus ressuscitou, está entre nós. O Rei está de pé. E se ele está de pé, nós temos a proteção dele. E o Pai dele é o governo. Deus é o governo. Deus é o nosso governo. Temos que nos manter firmes e confiantes no nosso Pai. Né? E Deus é o governo. Não esquecer disso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, eu acredito que assim, em todos os momentos, por mais escuro que esteja, mais difícil é você realmente chegar na presença de Deus e dizer, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou alcançar, né? Deus está comigo, eu vou realizar esses sonhos, esses projetos, e jamais desanimar. Porque a fé ela não pode gerar dúvida, você não pode ter dúvida, porque fé e dúvida não combina, né? Não combina. Então a fé é a certeza que aquela dificuldade vai passar. Eu não sei, vocês ouvintes, né, que está em casa, como está a sua vida, o que você tem passado, mas eu quero te dizer nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos proporcionou aqui, né? Tenha fé, peça ao Senhor, Senhor, aumente a minha fé. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu vou conseguir, né? Por maior que sejam as dificuldades, os desertos, mas eu vou chegar até lá, né? Porque a nossa caminhada, nós estamos aqui num momento muito curto, por um período muito curto. Eu gosto sempre de lembrar disso. Estamos aqui porque a nossa casa não é aqui. Aqui é passageiro, né? Aqui é passagem. Estamos aqui por um período muito curto. Então você tem que estar vivendo a cada dia, né? Se fortalecendo, acreditando que o impossível, que o mesmo Deus que fez grandes milagres no passado, ele continua fazendo. É o mesmo Deus, né? de É o hoje. mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. É o mesmo Deus da palavra, essa palavra aqui que é viva, é verdadeira, é eficaz, é poderosa, ela continua fazendo milagres. Então é só você crer, né? Creres que verás a glória de Deus sobre a sua vida. Nós estamos aqui, somos testemunhos vivos do que Deus fez. Né? A pastora está aqui contando o testemunho dela, né? Dos dias difíceis que ela passou. E os dias difíceis são o quê? É um fortalecimento espiritual para a nossa vida. Para que nós possamos se aproximar mais e mais de Deus. Mais e mais, buscar mais a Ele. Verdade. Né? Verdade. Então, os momentos difíceis que ela passou, foi os momentos que ela viu mais Deus se manifestar. Não foi isso, pastora? Oh, meu Deus. São muitas coisas maravilhosas. Você falou um versículo que eu sempre amo muito, que é justamente esse versículo de Paulo, que ele diz, quando eu estou fraco, é isso que eu sou forte, que é na minha fraqueza que eu encontro a tua força. Eu me recordo que na minha cirurgia, eu não tinha força nem para subir e descer as escadas. E muitas vezes eu subia chorando. Para descer era mais fácil, mas para subir era difícil, e eu subia louvando o Senhor. E tem um hino americano que ele diz, né? When I'm weak, you make me strong. When I am blind, the shine a light on me, né? Quando eu estou fraco, ele me
fez forte. E a sua luz vinha e brilhava sobre mim. Então eu subia chorando e cantando esse hino. Eu falei, Senhor, tu me faz forte. Então não desista, né? A fé tem que estar acima de todas as coisas. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso lar, da nossa família, né, da nossa casa. Ele tem que ser o centro de tudo e saber que com ele nós podemos tudo. Como ele diz mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, nós podemos tudo em Cristo Jesus. Então, precisamos crer. Eu sempre criei toda minha trajetória. Se você dá um livro, a minha história, isso aí eu tô resumindo, né? Desde a minha infância, a adolescência, até a minha entrega para Jesus, nada foi fácil. Eu costumo dizer, sabe, meninas, que amadas, que as pessoas sempre falam e olha a grama e diz a grama verde do vizinho é melhor do que a minha, mas não imagina o que nós passamos para conquistar e chegarmos onde estamos. Então ele precisa fé, perseverança no meio de luta. Hoje eu tenho vivido o melhor de Deus, como você fala, né? Como você acabou de falar aí, hoje eu vivo o melhor de Deus na minha vida. E eu tenho muito que agradecer todos os dias. E com a certeza que se hoje eu partir, eu sei para onde eu vou. Muitos não sabem. Eu tenho a convicção da minha salvação. Eu tenho a convicção de que eu sirvo a Deus com corpo, alma e espírito. E aqui eu falo pro Senhor sempre, eis-me aqui. E sigo o ídolo dele. É interessante que cada um tem sua história, né? E se você acha que sua história é uma história a pior de todas, mas não, cada um tem sua história, tem seu testemunho. E quando você vai ouvir a história de alguém que está passando por muito mais dificuldade do que você diz, nossa, minha história é pequena, né? E muitas vezes nós somos até ingratos, né? Porque Deus tem nos abençoado tanto, tem feito tantas coisas em nossa vida, né, pastora? Muitas vezes nós não agradecemos a Deus, porque só olhamos o lado assim negativo, nunca olha o lado que o Senhor tem trabalhado realmente todos os dias da nossa vida, tem feito grandes coisas, tem feito tantas coisas. E é um motivo de agradecimento todos os dias. Eu estava refletindo assim em casa e pensando, né, dizendo, meu Deus, muitas vezes a gente levanta de manhã já na correria do dia a dia de trabalho e não começa agradecendo primeiramente a Deus pela noite que passamos, né, por mais um dia, né, começar a agradecer ao Senhor. E aí eu passei a fazer isso, eu já comecei hoje, né? A levantar. A primeira coisa, Senhor, obrigada pela noite, obrigada por mais, né, um dia. Então, assim, começar a agradecer também. É importante a gratidão, né, pastor? A gratidão tá sempre... É tanto quando eu fazia minhas lives, eu parei em 2021, mas quando eu fazia as lives, que era Amanhã com Deus, a primícia, o que você falou, desde o começo, né? Eu sempre dei, até os dias de hoje. Hoje eu não faço mais live, porque eu dei um pause, porque eu tinha que cuidar mais da minha saúde. Mas sempre, Senhor, eu te dou o teu primeiro lugar, o lugar de honra. Da hora que eu me levanto até a hora que eu me deito, é o meu costume. E durante todo o período, a oração constante, que seja no seu carro, que seja onde você estiver cozinhando, no seu trabalho, o que você estiver fazendo, Senhor, seja comigo, esteja comigo e toma o teu lugar de honra em tudo que eu faço. Limpando a casa, né? Tá limpando a casa, tá trabalhando, Senhor, toma. Tá dando aula, né? A Vivi ali cuidando da beleza das mulheres. Senhor, usa as minhas mãos, abençoe a vida daquelas, né? Então, assim, cada um, o nosso irmãozinho ali, o meu primo, do outro lado, né? Cuidando ali da sonoplastia, né? Também assim, Senhor, muito obrigado. E aí a gente vai dando a honra e a glória para Deus a todo momento, porque é importante. E você tem motivo demais para agradecer, né? Meu Deus do céu. Reconhecer, né? Sempre. Seu testemunho é a prova do amor e cuidado que Deus tem pela sua vida. Amém. Verdade. Amém. Verdade.
verdade. Eu me lembro uma vez, depois da minha cirurgia, eu estava sozinha em casa e meu esposo estava trabalhando e eu estava dormindo, né? Porque eu vivia mais dopada de remédio do que tudo por conta da dor. Imagina um crânio aberto. E nesse momento eu acordei e quando eu abri meus olhos, que eu olhei, eu disse, eu estou viva. E aquilo caiu a ficha de tudo que eu passei. E eu comecei a chorar e comecei a agradecer a Deus. Em saber, foi assim, quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu tô aqui. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor me deu a oportunidade de viver novamente. Você imagina cada um de nós, todos os dias, os livramentos que nós temos de acidente de carro, de bala perdida, né? Dos ataques do inimigo no meio da nossa família, né? Contra a nossa vida. A gente não vê, mas a todo momento o Senhor tem nos protegido. Tem cuidado de nós, né? Só esse ar que respiramos. Tudo. Ele é o tudo. Oh, glória. Ele é o tudo. Ele é tudo. Sempre tem cuidado de nós, né? E é um motivo de agradecer mesmo, né? Por tudo. E são detalhes pequenos, livramentos pequenos que a gente tem todos os dias, né? E a gente esquece muitas vezes de parar à noite, né? E agradecer, Senhor, obrigada pelos livramentos que o Senhor me deu hoje, né? Sim. E reconhecer, né? Porque não é a gente, né? Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele, né? Tudo sobre. Uma coisa que eu queria falar também, assim, é que Deus, Ele não muda, Oh, glória a Deus. né? Ele continua sendo o mesmo. Amém. Nós mudamos, mas Deus não muda. Então, para todo mundo aqui, principalmente da nossa cidade, né, de Fall River, que tem vivido tempos tensos, né, uma tensão. Então, assim, fiquem firmes, se apeguem na palavra do Senhor, né, no que Deus não muda, Deus está com a gente, Deus Ele é soberano sobre tudo. Então, assim, eu falo que tudo é a vontade dele, né? Não é a nossa. Então, que a gente possa se lembrar, a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, não a nossa. Então, todos os dias quando você acordar, Senhor, faça a tua vontade. Se a tua vontade for que eu volte, se a tua vontade for que eu fique, se a tua vontade, enfim, não importa. Importa que nós façamos a vontade do Senhor. Que é boa, perfeita e agradável. Que é boa, perfeita e agradável. Amém. Meu Deus, que coisa. Voltando aqui, né? Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 3 de Provérbio, que muito fala comigo. E a gente falando sobre os tempos difíceis que nós estamos passando nos dias de hoje, uma das coisas que é muito importante é a gente manter a nossa fé, a confiança e saber que há tempo para todas as coisas. Amém. E é um versículo que todos nós conhecemos, muitos já pregaram em cima dele, mas ele chama tanto atenção, especificamente um versículo dentro do capítulo 3. Mas eu vou começar. Filho meu, não te esqueça do meu ensino. E o teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata no teu pescoço e escreva na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Isto será saúde para todo o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus largares. E aí, o que eu queria falar, que há tempo para todas as coisas. Diz que há tempo de sorrir, há tempo de cantar, há tempo de chorar, há tempo de parar de chorar, há tempo de pular, há tempo de parar
de pular. Está no livro de Eclesiástico, né? Eu acabei de ler o capítulo 3 de Provérbio, mas Eclesiástico é que fala sobre o tempo. E ele diz que tem tempo no seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de ser abraçado. Tempo de buscar tudo, o tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, independente do momento que estamos vivendo aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque não é só aqui que está gemendo, é o mundo inteiro. Jesus está voltando. A gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas nós temos que saber com convicção, independente das situações, dos problemas, dos levantes, que há tempo para todas as coisas. Se chegou o tempo de você voltar para sua terra, porque para mim chegou o meu tempo. Esses 25 anos daqui da América, para mim já chegou o tempo. Eu quero passar o resto das minhas vidas na terra onde eu saí, sabe? Dos meus ancestrais, ali junto ao lado da minha família. Então, descansa teu coração, independente de qualquer coisa. O Deus que cuidou de você até aqui vai te cuidar onde você estiver. Não temas, há tempo para todas as coisas. Amém, pastora. Incrível ouvir o testemunho, seu testemunho, a graça e favor de Deus sobre sua vida. E você aí lendo o versículo e eu aqui, assim, ouvindo e agradecendo ao Senhor por ter tido a honra de conhecer você. E estar tendo essa oportunidade aqui hoje, nós estarmos aqui compartilhando através do programa Café com Fé, através da Web Rádio Massachusetts, que proporciona esse momento aqui. E ver, testificar o que Deus fez, esse milagre. Você está aqui hoje compartilhando seu testemunho e a gente tendo essa oportunidade de receber através dela esse versículo. Quero agradecer, graças e favor de Deus, não só pela sua vida, mas a nossa vida e as pessoas que vão ouvir hoje, né, a partir de hoje. Possam falar, né, no coração de cada um, né? Amém. E realmente, assim, assim, fechou, porque, nossa, muito maravilhoso, muito forte aqui, né? Há tempo para tudo. Teve o tempo do deserto, não foi? Teve um tempo difícil para você, mas hoje, como você falou, está um tempo de paz. De paz. Cada um aqui já teve um tempo, seu tempo, né? Você pode estar no momento, é um tempo difícil agora, mas pode estar também num tempo de paz, de refrigério. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa, é eficaz. Aqui é um livro completo que você, tudo que você é o nosso manual. É o manual. Eu acho interessante porque muita gente fala nos dias de hoje sobre ansiedade. A palavra do Senhor já fala sobre ansiedade, ó. Não ficais ansiosos por coisa alguma, né? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, na palavra, medite de dia e de noite, né? Sobre a ansiedade. Então, assim, é um manual completo. E aqui está falando claramente que há tempo para tudo. Qual o seu tempo hoje? Você que está em casa ouvindo. Né? Está vivendo um tempo difícil, a sua história está difícil, mas só é um tempo. Tempo é um momento, uma fase. Vai passar. Tudo vai passar. Né? Vai vir um tempo de paz. Vai vir um tempo de paz, né? De alegria. Vai vir o tempo da eternidade. Tempo da eternidade. Glória a Deus. Nós vamos viver. E feliz aquele que reconhece a mão de Deus em tudo, seja nos tempos difíceis e nos tempos de bonança. Glória a Deus. Que nós possamos reconhecer a favor e graça de Deus, independente do que aconteça. Se Deus responde as orações,
Se Deus não responde, porque não respondendo é tempo de espera. Se Deus abre portas ou fecha portas, independente do que aconteça. Como o Vivi colocou, ele não muda. Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Nós é que precisamos reconhecer graça e favor em tudo que acontece. Porque é só uma questão de tempo. Verdade. O tempo de deserto e o tempo de viver em paz. Aqui nós temos as 4 estações, né? Sim. Né? São 4 estações, né? Exato. Poderíamos falar sobre as 4 estações. Excelente. Talvez você esteja vivendo tem as 4 estações da sua vida. Você deve estar passando por cada uma, mas vai passar, é passageiro. Tudo passa. Né? Vai o florescer. importante vai florescer. Tem o tempo da colheita, né? Vem um tempo da colheita. Você planta, você tem que esperar. Você não planta, mas você vai ter que esperar o tempo da... Né? Então, é um momento, espera. Pode ser que seja assim hoje, pode ser amanhã. O momento é esperar. Né? E é isso que vem a fé. Né, pastor? É verdade. É a fé. E a estação que estamos hoje, ela é bem propícia, porque é o outono e a preparação para a vinda do inverno. E quando você vê, as folhas mudam de cores, as folhas caem, as plantas ficam todas peladinhas, árvores. Sim, você olha, você acha que elas estão mortas, mas elas estão mais vivas do que a gente possa imaginar. Elas sobrevivem o inverno castigante. A 20 graus abaixo de zero, 25 abaixo de zero. Depois, quando passa esses meses de inverno, chega a primavera. E as primeiras coisas que saem não são as folhas, são as flores. As primeiras florzinhas começam a nascer e ali as flores caem e as folhas vêm. Nós temos um verão lindo e maravilhoso. Então há tempo para todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo. Que palavra linda, né? Do Senhor mesmo. Falar sobre as Senti 4 muito. estações. Glória a Eu Deus. vejo o Senhor, tudo isso aqui. Deus está aqui. E Ele direciona, né? Totalmente. Deus direciona o tempo que Ele, né? Nossa, que bênção. Tô muito E quando feliz. você olha assim, quando eu cheguei aqui na América, foi justamente no tempo que as folhas estavam secas, estava tudo seco. Você olhava assim, nossa, morreu, não tem jeito, não tem como florescer. Né? E hoje você vê que a coisa mais linda, verde, né? Tudo verdinho. E nesse tempo a importância também da gente se manter, né? Porque é um tempo Se difícil manter pra gente, firme, né? Que o inverno castiga, né? E a gente vê tudo cinza, tudo sem folha. A gente fala, nossa, você olha aquele tempo de manhã, aquela neblina branca. Aí dá aquele, né? Ai, nossa, que saudade do sol. A gente passa um período muito, né? Sim. Muito grande de inverno. E a importância também, né? Da gente se alegrar nessa estação também, né? Porque toda estação tem a sua beleza, né? Verdade. Toda estação. Você sabe uma coisa que é bem interessante a gente falando sobre isso, entrando nesse assunto sobre o tempo também de Deus, sobre fé. A Bíblia também ensina, o próprio em Provérbio ele fala, né, sobre o gafanhoto, falando sobre o tempo, tipo, vai aprender com as formigas. Sim. Porque a formiga, ela se prepara para o inverno. Yes. E nós aqui também vivendo na real, no dia a dia, nós vemos que realmente nós precisamos prepararmos também como pessoa para o inverno, porque é o tempo da seca, né? É o tempo que praticamente ninguém trabalha. Então você tem que juntar, acumular. Então nos ensina a sermos administradores e preparados para o tempo da seca. Sim. Porque existe a parte que Deus faz, existe a parte que nós fazemos. O impossível a gente deixa para Deus e o possível nós temos que fazer. Yes. Verdade. E, gente, queria aproveitar aqui a oportunidade também para falar do nosso Instagram e para falar da nossa loja, né? Uma lojinha que a gente vai... estamos começando aí, né? Mas aqui, olha, Zeta, Café com Fé, e aqui as canecas.
As canequinhas lindas. Gente, olha que lindo. Cada um modelo diferente. As mulheres todas unidas. E o Instagram do Café com Fé, se você quiser depois anotar aí pra você entrar, fica aqui embaixo. É café_com_fé.eua de Estados Unidos. E aí entrem lá, vai ter as camisetas, vai ter caneca, vai ter outras novidades também. Então aproveita, a gente vai dando mais detalhes depois também. Das nossas programações, da nossa loja, enfim. E se você também quiser, né, oração, conversar com alguém, a irmã Joana se dispôs e se dispõe através desse ministério, né? Café com Fé, que veio através da vida dela. Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar 24 horas online. Né? Se quiser falar sobre, tirar alguma dúvida, ou falar sobre o ministério, né? Ou oração, ou quer conversar um pouco simplesmente, então você pode entrar em contato comigo, ela vai estar passando o telefone e eu vou estar disponível, né? Para esse momento. Uma coisa importante também é que o Café com Fé, não sei se todos sabem, né? A gente sempre faz na casa de uma pessoa. A pessoa abre a porta da sua casa, a gente faz. E se você quiser abrir a porta da sua casa para nos receber, a gente vai ficar muito feliz de estar lá com vocês. Normalmente a gente faz aos sábados, à tarde, a partir das 4 da tarde. E entre em contato com a gente. Eu vou passar o telefone. Vocês entrem em contato, vai ficar aqui o telefone. É 774-372-8642. A gente vai ficar vai ser uma honra estar na casa de vocês. Então, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esse testemunho, fortalecendo nossa fé. Queremos agradecer a vida da pastora Luzelita por ela ter aceitado o convite e ter vindo para cá. Queremos agradecer ao Web Rádio Massachusetts, que através da vida do Elber abre as portas, né, da rádio para que possamos usar o espaço dele, que Deus possa retribuir grandemente por tudo que ele tem feito, por todo o apoio. Queremos agradecer também a Rose, a esposa dele, que também tem nos dado um apoio enorme nas camisas, nas canecas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E queria pedir, agradecer também a esse grupo maravilhoso, que só uma parte está aqui. Né? Tem outra parte do Liderança Café com Fé, que não pôde estar hoje. Nós estamos representando. E queria pedir à pastora Luzelita se a gente podia encerrar com a oração. Em agradecimento às pessoas que estão ouvindo também, tirando tempo para ouvir e se edificar junto conosco. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer. Vamos nos reunir mais, né? Tomar um café e falar sobre o café, mas sobre a fé também, né? Glória a Deus, glória muito obrigada. A Deus. Não por nada. Deus continue abençoando você, seu esposo, sua família. Amém, obrigada. Que sua fé possa ser fortalecida a cada dia. Amém. Obrigada. Obrigada, eu quero agradecer pelo convite, né? E por estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Se eu for contar aqui é o dia todo. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E sobre o Café com Fé. Gente, é um trabalho lindo, maravilhoso. Se você sentir no seu coração, abra a porta da sua casa, né? Lembre-se que a irmã Joana aí também, ela está se dispondo. Ela é terapeuta também, entendeu? E ela pode estar ouvindo vocês. Se vocês sentirem no coração, tá passando por necessidade de conversar com alguém, ligue para ela, né? Ligue. E as outras irmãs também, né? Todas elas têm uma posição nesse grupo tão lindo, maravilhoso, onde tem chegado em lares tremendo, né? E trazido vida e salvação para muitas outras vidas que estão precisando e cura, né? Principalmente cura, que eu vejo muitas mulheres através desse grupo sendo curadas, né? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Vamos orar. Muito obrigado, né? Por tudo. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Pai. Pai, nós sabemos que nós já te damos o Teu lugar de honra, o Teu primeiro lugar, Senhor. Em tudo aqui, Senhor.
que estamos fazendo. Eu quero apresentar cada ouvinte, cada pessoa aí do outro lado, Pai. Eu quero apresentar essa vida. Eu não sei a situação, o problema que eles estão enfrentando, mas o Senhor conhece. O seu Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que está conosco aqui, é o Deus que está com essa irmã, com esse irmão. Aí do outro lado, Paizinho Santo, eu quero te pedir uma bênção sem medida sobre essa vida. Pai, acalma esse coração. Senhor, sara esta ferida. Meu Pai, restaura este casamento. Restaura, Senhor, a vida do filho que está perdido. Senhor, restaura a fé e a esperança daqueles que já se perderam no meio do caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nenhum mal, nenhuma praga chegue à tenda, Senhor, de nenhum deles, meu Pai. Meu Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada um. Eu creio, Senhor, eu como ministra do Teu Evangelho, como serva, eu te peço, Pai, que no Teu poder, Senhor, vai ao encontro de cada vida. Coloque uma gota do Teu sangue sobre essa enfermidade aí do outro lado. Meu Pai, eu creio que nós vamos ouvir testemunhos de vidas que serão curadas através desse programa. Amém. Meu Pai, de casamentos que serão restaurados através desse programa. Amém. Meu Pai, eu creio, Senhor, que Tu já entraste nesta causa. Meu Pai, de vidas que estão achando que estão perdidas, que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem jeito para tudo que não tem jeito. Tu és o Deus do impossível, o Deus que foi com Isaac, com Abraão, com Jacó, é o Deus que é conosco, é o Deus do passado, do presente e do futuro e eternamente. E hoje, Senhor, nós queremos Te agradecer pelas essas bênçãos, porque nós cremos, Senhor, sem vermos, mas cremos, Senhor, na Tua palavra e no poder que há na oração e o poder que há na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, e já concordamos na cura, na libertação, na restauração e, Senhor, e no milagre. E nós queremos Te louvar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, glória a Deus. Ah, que presença gostosa.